Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Spot Show, programa Spot Show que já está no ar há 3 anos, contando várias histórias de várias pessoas, atletas, dirigentes, professores de educação física escolar que estão desenvolvendo esporte por esse Brasil e também algumas histórias de alguns brasileiros que estão no exterior fazendo esporte aí cada vez mais chegar a mais pessoas. Hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos ter a presença aqui do professor Leonardo Gomes, diretamente do Rio Grande do Norte. Ele, professor de educação física escolar, vai estar conosco daqui a alguns instantes, dividindo já a telinha comigo. Spot Show de segundas, quartas e sextas, sempre às 20 horas, galera. Sexta-feira, professor Luiz Cairoli. E na segunda-feira nós vamos falar de um esporte, pela primeira vez aqui, nós vamos falar sobre a bocha paralímpica, galera. Então, vocês aí que gostam do esporte paralímpico, não percam o programa da segunda-feira. Seja bem-vindo, professor Leonardo. Olá, Marcelo, boa noite. Boa noite para você aí que está conectado na nossa live. É uma satisfação imensa, ter esse momento juntamente contigo para falar um pouquinho da nossa educação física escolar. Sem dúvida, sem dúvida. Prazer meu. Você fala do estado do Rio Grande do Norte, tá certo, Leonardo? Isso, correto. Como você viu aí no meu Instagram, é Leonardo Caico, Porque não tem um acento, mas eu sou de Caicó, Rio Grande do Norte, Cidade essa localizada. Quem tem em mente aí o mapa do nosso estado, que é um elefante, podemos dizer que Caicó fica ali localizado no pé do elefante, Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Sejam todos bem-vindos aí, então. É um prazer a gente poder estar conectando, utilizando a tecnologia para a gente conectar nesse nosso país de dimensões continentais e poder aprender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais o trabalho aí da bela Rio Grande do Norte, um estado maravilhoso aí, muito bonito. Professor, me conta uma coisa, Leonardo. Conta um pouco para nós sobre a sua carreira, para a gente poder conhecer um pouquinho mais o Leonardo, a pessoa da família do Cuca Beta, conhecer um pouquinho você. Rapaz, minha carreira na educação física, assim como de muitos jovens por aí, espalhado pelo Brasil, se deu a partir da influência do professor, daquele apego que nós temos com a modalidade esportiva e o espelho em um determinado professor, E comigo não foi diferente, Comigo não foi diferente. Eu me espelho muito nos meus ex-professores de educação física, faço questão de citar, o professor Laerte, que ainda está na ativa aqui na nossa cidade, o saudoso professor Bezerra, que não está mais com nós aqui na cidade de Caicó, já está em outro patamar. Enfim, dentre outros, mas o meu espelho foi a partir deles e meus pais sabiam desse meu sonho que eu tinha, que era se tornar professor de educação física. E só que então, o que é que aconteceu? Caicó é um município de 70 mil habitantes. Hoje em dia temos até curso de medicina, graças a Deus. Só que na época, quando eu estava apto a realizar o vestibular, não tinha na nossa cidade, não tinha no nosso município, o curso de educação física. E meus pais sempre foram bem conscientes comigo e disseram, meu filho, nós não temos condições de manter você na capital do nosso estado, ou então em outro município que tem um curso de educação física. Então, faça um curso que você se identifique mais, mas aqui na cidade de Caicó, isso em 2008 ainda, Marcelo. E quando foi 2008, eu prestei vestibular aqui na UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu passei no vestibular de Geografia e concluí o curso de Geografia no ano de 2011. E a partir daí tentei entrar no mercado de trabalho, só que
um mercado de trabalho bem difícil aqui de se atuar na questão da licenciatura, e acabei pedindo reingresso para fazer o bacharelado. Nesse meu tempo que eu estava fazendo o reingresso, abriu o curso de Educação Física aqui na minha cidade, né? Na modalidade da distância pela própria UFRN. E eu encaro ela como uma oportunidade única, que deu certo, eu passei, eu prestei esse vestibular, na época era vestibular, não era Enem, ainda no ano de 2012. A UFRN ainda não tinha adotado a modalidade do Enem, a questão da nota, né? E acabei passando e comecei a cursar, no caso, Educação Física, vindo a concluir em 2016.1. Né? Esse é um breve histórico de como foi que eu vim parar na Educação Física. Né? E daí, só pegando um gancho durante minha trajetória, pelo fato de ter uma licenciatura, foi mais fácil me inserir no mercado de trabalho, porque havia uma certa deficiência, ou melhor, não vou dizer deficiência, havia algumas lacunas a serem preenchidas aqui no nosso município de professores de educação física. Então, entre sempre naquela dúvida de buscar um estagiário de educação física, eu tinha, digamos assim, um diferencial por ter uma licenciatura, né, e estava cursando educação física. Aí acabei pegando algumas oportunidades, onde acho que você conhece o Projeto Mais Educação. Eu passei a ser monitor do Projeto Mais Educação em uma comunidade rural aqui da nossa cidade, né, na comunidade de Lajinhas, a quem eu tenho um apreço. Dava aula através era estagiário de uma escola particular aqui da cidade de Caicó, Instituto Pilares, que foi onde eu tive minha primeira oportunidade com a educação física, e também o Colégio Santa Clara. E, enfim, depois aí foi deslanchando, graças a Deus, minha carreira na área da educação física. Hoje eu me encontro funcionário público do município de São José do Seridó, que é um município que fica distante aqui de Caicó, 27 quilômetros, e trabalho na iniciativa privada, no Educandário Santa Terezinha, onde eu exerço a função de coordenador de esportes. Que bacana, muito bom. Galera, eu estou conversando aqui com o professor Leonardo Gomes, diretamente de Caiocó, Rio Grande do Norte, aqui, contando um pouquinho. Nós vamos conhecer um pouco do trabalho dele, que desenvolveu. A gente já foi se apresentando. Muito obrigado a galera que começou a entrar aqui, a Milena, aí o Grande Barbosa Show aqui, que curtiu a nossa live sobre o paintball semana passada, Márcio E. Pontes, Sônia Maria, grande galera aqui entrando, Milena Gomes, sejam todos muito bem-vindos, galera. E quem não conhece o nosso trabalho, @PUCABeta, a gente sempre está postando muita coisa relacionada a esporte lá, sempre a gente apoiando o esporte aí em todas as frentes. Jailson, meu pai era de galera, Parelhas. eu não troquei o óculos na pandemia. É de Parelhas. Parelhas é um município aqui, acho que fica distante em média 70 quilômetros aqui de Caicó. Caicó é um município polo, mas digamos que Parelhas ele é o terceiro município aqui do Seridó, né, da região que compreende o Seridó. Muito bom. Jailson aqui, coach Márcia Pires, sejam todos muito bem-vindos, galera. Leonardo, me conta uma coisinha, o que te encanta na educação física escolar, né? O que te encanta aí para você levantar todo dia aí? Acho que a gente foi se comunicando, você estava só no carro, eu estou começando a entender um pouco porque você fala tanto com a gente quando está entrando no carro aí, né? Então me conta um pouquinho aí, cara, o que te encanta tanto aí na educação física, cara, escolar? Rapaz, a educação física, o que me encanta mais a gente tem essa correria desenfreada, né? A gente está um pouco parado agora dessa correria em virtude da pandemia, né? Mas é uma correria desenfreada, que na sua fala você até falou aí, que às vezes que estava falando comigo sempre
dirigindo, estando fazendo alguma coisa, né? Mas o que me encanta mesmo na educação física é você ver aquele aluno que, digamos assim, ele é um pouco problemático, que merece um pouco mais de atenção, a gente conseguir trazer ele para as nossas aulas, ele para as nossas seleções das nossas escolas, para fazer parte, e a gente conseguir manter aquele aluno com foco, né, mantendo a disciplina, né? E isso eu acho primordial, que me apaixona com a educação física. Eu quero até mesmo falar uma história, Marcelo, que foi uma das minhas primeiras experiências como professor de educação física. E para mim isso foi desafiador. Aqui, que eu acho que talvez não seja muito diferente daí, tem as competições entre escolas. Né? As competições aqui chamam-se Jogos Escolares do Rio Grande do Norte. E no ano de 2011 eu ainda não cursava educação física, eu estava concluindo geografia, e você sabe como ninguém que os professores de educação física, ele geralmente ele trabalha em 3, 4 escolas para poder completar sua carga horária. Pelo menos a nossa realidade é dessa forma, é essa. E o que é que aconteceu? Quando chega no período de jogos, o professor nunca consegue, ele sempre vai bater choque de horário. De um jogo ele vai ter que estar numa quadra e a outra equipe dele vai estar jogando em outro local a 3, 4 quilômetros. Um exemplo hipotético. Aí, em uma dessas oportunidades, surgiu uma oportunidade para mim. Né? Bateu, a professora chegou para mim e disse: Léo, você que gosta muito dos meninos, se identifica, eu queria que você me substituísse, né, em tal jogo. Eu disse: tá certo, vou com o maior prazer. Bem empolgado, Marcelo, estava lá. Era uma escola que eu era professor, digamos assim, a escola ela tinha a posição geográfica da escola, era uma posição geográfica onde a clientela era uma clientela problemática, né? Onde a gente tinha vários problemas, né? Desde a questão de estrutura, como também os nossos alunos, a gente tinha que saber se lidar em algumas situações, né? E eu tinha um aluno que ele já tinha 18 anos, a competição era até 18 anos, né? A categoria juvenil, de 16 a 18 anos, e ele estava sendo reintegrado à sociedade. Teve um probleminha que aconteceu com ele, ele acabou sendo preso e ficou um mês no presídio daqui do nosso município. E aconteceu uma eventualidade. Entre um jogo entre duas escolas, um adolescente ameaçou ele numa dividida mais pesada, digamos assim. Uhum. O adolescente olhou para ele e disse: olha, eu faço a modalidade da capoeira, você tome cuidado comigo. Né? E ele olhou assim para o outro, desafiou, disse: olha, eu desci do Pereirão, tá com um mês que eu desci do Pereirão. Para mim voltar é daqui para ali. Né? Aí eu digo: eita danado, como é que a gente vai contornar uma situação dessa, né? Tava ali substituindo a professora, né? E tendo que contornar uma situação bem delicada, né? Sim. Aí acabei fazendo a substituição do atleta, conversei com ele no banco de reservas e para evitar algo maior, né? Para evitar uma confusão generalizada entre as escolas, que o objetivo que nós temos na educação física, particularmente nessas competições esportivas, é a integração, a interação de alunos, né? A gente tem essa questão de formar cidadãos e acabamos evitando que acontecesse uma briga, né? Uma briga entre adolescentes que fosse desencadeado algo maior. Não, bacana. Ok. Tá me ouvindo, Leonardo? Tô ouvindo sim, Marcelo. Tá bom. Então tá. Não, essa é super importante, né? A papel do professor, né? Ele saber evitar isso, né? E saber lidar
com o adolescente, com o jovem, com a criança, né? Ou seja, a gente é um instrumento de formação dessas crianças e eu digo mais, até muitas vezes a gente se torna um pai no presente para muitas dessas crianças, né? Que infelizmente não tem uma ligação, né? uma estrada certa para seguir e a gente acaba Sim, sim. através, né, de alguns comentários, ou através de muita conversa, podendo ajudar eles, né? Muito obrigado a todos que estão aí conosco, galera. Marcelo Pereira, professor Fernando Fernandes, muito obrigado. Todos aí que estão entrando aqui, Chechel. Isso aí, galera. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta, ter o nosso bate-papo aqui com a gente. Quem ainda não segue o professor aqui, por favor, @Leonardo Caiaco e @Cucaberta para seguir aí o programa de segunda, quarta e sexta. Leonardo, me conta uma coisinha. Você já contou um pouco aí, né? Conta um pouquinho mais detalhado como é que é a realidade aí, né? Da sua cidade aí, e do seu estado, né? Em relação à educação física escolar aí. Gostaria de mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando, o Emanuel, né, que se formou junto comigo, o Chechel, o grande Marcelo Pereira, que é um dos nossos professores lá do Educandato Santa Terezinha, a Milena, minha irmã, que chegou aqui na live, né, e minha mãe, Lúcia Gomes, que também está por aqui. Enfim, respondendo sua pergunta, Marcelo, a gente aqui, de maneira geral, a realidade aqui na cidade de Caicó, eu aponto como a nossa principal dificuldade a questão do currículo de educação física. A gente aqui, nós não temos um padrão a seguir. Nós não temos um padrão a seguir. O professor, ele acaba tendo que, dentro da realidade que ele encontra na sua instituição de ensino, ele acaba propondo o conteúdo a ser trabalhado, tendo assim uma maior liberdade para dar suas aulas de educação física. Aqui é meio, digamos assim, eu acho solto, né? Isso é a realidade geral do nosso município, né? Um panorâmico geral. É claro que nós temos algumas situações, algumas particularidades que vai ser diferente disso que eu estou informando a você, né? Como, por exemplo, lá na escola que eu sou coordenador de esportes, já é um pouco mais diferente, mas eu costumo dizer que é uma outra realidade, né? As escolas particulares aqui em Caicó é uma realidade e no ensino público, aqui no município de Caicó, nós temos já uma realidade diferente com relação à questão do conteúdo a ser trabalhado da educação física. É uma pena, né, a gente ver isso, né? Eu acho que essa diferença entre as escolas particulares, né, e as escolas públicas, né, com algumas exceções, né, não são todas as cidades, todos os municípios, todos os estados, mas a grande maioria da nossa federação existe ainda essa discrepância muito grande entre o privado, né, e a escola municipal, né, ou estadual, que seja. Então, isso eu acho que é um grande mal aí, né, Leonardo? Acho que essa discrepância, né, porque são realidades totalmente diferentes, e aí acho que, né, fica cada vez mais nítido que cabe muito a criatividade e o manejo do professor, né, de poder tentar levar uma educação física escolar e as outras matérias também, né, com uma qualidade, chegar numa qualidade e poder fazer uma transformação no jovem, né, Léo? Isso, concordo plenamente. O professor acaba tendo que ter uma maior criatividade, uma maior maneira, digamos assim, de adaptações nas situações que ele encontra para poder inserir, né, o conteúdo que ele vem a trabalhar, né? Mas assim, mesmo diante dessa dificuldade, nós temos uma gama de opções a ser trabalhada aqui na nossa cidade, né? Como eu falei numa outra oportunidade, com uma live com o nosso amigo Luiz, nosso amigo em comum, digamos assim, Luiz,
A gente aqui conseguiu trabalhar a questão do ensino do... esqueci agora o nome da modalidade específica, mas digamos assim, um esporte de aventura relacionado com corrida de orientação, né? A gente uniu um pouco a questão da educação física com a geografia, né? Isso em um ambiente adequado que nós temos aqui, né? Que nós temos aqui na nossa cidade, que dá para a gente trabalhar isso, que é a Ilha de Santana, um ambiente fantástico, né? Que dá para a gente fazer uma relação, a questão da interdisciplinaridade das disciplinas, né, entre si. E, enfim, nós temos uma gama a ser explorada sem tamanho, né? Porque como a gente não tem tantos equipamentos esportivos, mas a gente tem algumas áreas que dá para fazer algumas adaptações, que dá para a gente trabalhar bem, né? E até mesmo... Pode falar, desculpa. Pronto. E até mesmo eu tenho uma experiência, como eu falei no início, trabalhei um pouco no Mais Educação, quando eu trabalhei no distrito de Lajinhas, né? Lá a gente já tinha um certo respaldo para trabalhar a educação física e material, que foi fundamental para a gente trabalhar nessas escolas. Eu destaco a importância do programa Mais Educação. Porque o que foi que aconteceu? Com o programa Mais Educação, que chegava verbas nas escolas estaduais e municipais do nosso município, através do macrocampo Esporte e Lazer, foi possível a compra de material de educação física, né, de material de esporte, para poder ser trabalhado nas aulas de educação física, que foi foi um facilitador na vida do professor, né? Essa questão do Mais Educação. Por quê? O que é que acontecia em outras oportunidades, quando não existia digamos assim, esse investimento na educação, nós tínhamos professores para poder, digamos assim, ter as condições mínimas de trabalho, ou ele utilizava seu próprio material de trabalho, que ainda é comum aqui no nosso município, ou ele se sujeitava a poder sair no comércio local e ficar mendigando um patrocínio de um terno para comprar uma bola para treinamento, enfim. E esse programa ele veio a estimular a compra de material, né, por parte das escolas, e tendo, né, papel fundamental tanto dos coordenadores pedagógicos como também dos professores ou estagiários de educação física que acabavam pegando esses contratos e para poder enriquecer, né, o trabalho a ser realizado. Léo, me conta um pouquinho como é que anda esse programa Mais Educação. Ele ainda está atuante aí no seu estado? Como é que ele anda aí? Porque a gente começa a desbravar tanto esporte, tanta coisa dentro dos esportes aqui no Cuca Aberta, que realmente, eu vou ser sincero, esse programa ele passou assim desapercebido por mim. Explica um pouquinho mais, ele ainda está atuando, esse programa ainda existe aí no Rio Grande do Norte? Ele, digamos assim, ele está um pouco capenga, né? Ele vem sofrendo diante dos cortes que tivemos na educação, ele vem capengando, ele vem dando passos de tartaruga. Eu não sei exatamente como é que ele vem sendo desenvolvido atualmente por aqui, mas assim, eu lembro que as últimas informações que eu tinha é que primeira verba vinha antecipada para a escola, o montante, né? A escola ficava aquele período todinho efetuando o pagamento dos monitores e a aquisição do material a ser utilizado. Perfeito. E no momento que acabava essa verba, que não caía de mês em mês, ela caía, digamos assim, uma vez por ano, aí acabava as atividades eram suspensas, né? Aí passou um tempo sendo, diante dos cortes da educação, acabou o Mais Educação sendo cortado, né, em sua grande maioria nos municípios. Uhum. E agora com isso, que esse momento que nós vivemos, não tem perspectiva alguma de retorno, né? Agora sim, mesmo que acabe
ele já conseguiu deixar um grande legado. É claro que a maioria do material de esportes, do material de educação física, ele é um material que tem um prazo de validade, né? Principalmente essa questão de bolas, essa questão de mais bolas, né? Tem um prazo de validade, né? Ele tem uma vida útil curta, né? Sim. Mas, por exemplo, tênis mesa de tênis de mesa, tabelas de basquete, material como esse, nós temos aqui nas nossas escolas, em grande parte das nossas escolas, fruto, né, justamente dessa política pública adotada pelo Estado que eu me refiro ao Estado a nível federal, né, onde instituiu esse programa que fez com que chegasse recursos digamos assim, as zonas periféricas, não só no sertão do Seridó, mas até mesmo aquela escolinha da zona rural que era afastada e que ninguém olhava para ela, fez com que ela chegasse, o programa Mais Educação, e chegasse recursos para poder desenvolver essas atividades, né? Baseado nisso, Marcelo, já entrando no outro assunto, além dessa experiência no distrito de Lajinhas, eu fiz questão no meu estágio supervisionado, de fazer meu estágio em outra escola do nosso município, só que em outra ponta, né? E no sítio também, na zona rural também, que era na comunidade da Barra da Espingarda, né? Que é um sítio aqui na cidade de Caicó, onde que a partir daí eu passei a conhecer melhor essa questão da realidade da educação física escolar, não só no nosso município, mas eu passei a ter noção de como ela era desenvolvida na zona rural do nosso município, né? E lá eu constatei que, por exemplo, na Barra da Espingarda, apesar de ser uma escola pequena, nós tínhamos uma quadra que chama aqui quadra telada, né? Ela é rodeada com telas, né? E, enfim, uma estrutura para ser localizada na zona rural, digamos assim, tinha uma estrutura de certa forma, de certo ponto invejável, que muita escola na cidade ela não tinha, né? Que é a questão que é o sonho da maioria das escolas, ter um espaço como uma quadra, né? Para o desenvolvimento das suas atividades. Porque eu não vou me recordar agora o número aqui do último censo escolar, mas tem muita escola que, infelizmente, não tem quadro escolar, não tem espaço para adequado para a educação física, mesmo tendo lei que infere aí. Gente, ó, você falou muita coisa legal agora nesse momento, Léo. A cabeça aqui do Cucabeta está explodindo, cara. Você está dando uma aula para a gente. E assim, eu fico muito feliz de poder estar fazendo essa live. Depois essa live vai estar no nosso GTV, vai lá para o nosso canal do YouTube. Quer dizer, isso aqui vai ficar perdurado por um bom tempo, né? Como diz um amigo meu, vai ficar para a vida toda. A gente não sabe, né? Mas, enfim, é muito legal, porque a gente está aprendendo, né, nessa meia hora, que o que nós aprendemos sobre aí a região de Caiocó, as outras cidades em volta, quer dizer, é uma riqueza muito grande e que a gente começa a projetar isso. A minha cabeça aqui, você está falando, está explodindo, porque a gente começa a projetar para outras regiões do país. E é muito importante que nós que estamos aqui em São Paulo, a gente possa ouvir você. Tem gente aqui de Porto Alegre, aqui, do Grêmio Náutico União, um abraço para a família do Grêmio Náutico União, que está nos acompanhando. Quer dizer, pessoal aqui de vários lugares. Um abraço para o nosso amigo Luiz Taioli, para os amigos mais íntimos, o meu querido Salsicha. Isso, esse é o professor, grande professor Luiz Taioli. Aqui, ó, Lúcia Gomes, o Mais Educação foi espetacular para as escolas. Cara, a Glautime, aqui Alisson Braga, Carol Vida, Danilo, Davidson, Gabriele Lucena, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Leonardo Gomes, professor Leonardo Gomes, galera. Gente, não, tem mais coisa ainda, deixa eu aqui tomar um fôlego. Você falou coisas assim super potentes, você já me aguçou aqui. Você teve a formação em geografia, né? Quer dizer, e você consegue fazer essa sacada de levar as crianças para um lugar único aí na região, né? Que eu, como turista, talvez eu queira ir, né? E você insere uma atividade, uma corrida de orientação.
que muitas pessoas não sabem, a corrida de orientação, ela está nos Jogos Militares e também está no World Games, né? Que é uma competição, vamos dizer assim, uma Olimpíada de teste, tá? Geralmente os esportes que passam pelo World Games para poder ir para as Olimpíadas, tá? A orientação está nesses jogos. Léo, você não acha que a gente precisa aproveitar mais isso, né? Trazer educação física e mostrar para os outros professores também? Não, alguns sabem disso, mas outros professores de outras áreas, que assim, eu posso aprender geografia, eu posso aprender matemática, eu posso aprender línguas, né? O beisebol aí, o sumô, né? Cara, é tanto esporte que a gente pode dar para a criança, para ela vivenciar, né? Você não acredita que falta a gente explorar um pouquinho mais isso, Léo? Concordo, Marcelo, com você, mas antes de responder sua pergunta, né, queria mandar um abraço aqui para Alisson Braga, né, outro colega de profissão, se formou também comigo aqui na UFRN, Educação Física, né, o melhor atleta de futsal aqui da nossa região, né, porque agora é ex-atleta, treinador aí do Brejo Esporte Clube, da cidade de Brejo do Cruz, que, salvo engano, ele pode até me corrigir, é campeão do Nordeste aqui, de futsal, né? Ele é treinador da equipe que atualmente é campeão do Nordeste de futsal. Mandar um abraço também aqui para quem chegou, Gabriele, de São José do Siridó, aluna essa tanto do Educandário Santa Terezinha como do nosso funcional lá no município de São José do Siridó. Quero destacar, Marcelo, também, que, pelo que você falou aí também, daí a importância dessas lives, dessa interação de profissionais de outros estados, porque a gente, quem está um pouco, digamos assim, somente no nosso universo, somente no nosso meio, nós podemos achar que aquele programa não vem dando certo. Como, por exemplo, você aí estava já dando um depoimento, um direcionamento que talvez achasse que o programa Mais Educação ele realmente não tenha pegado na região aí que você mora. Porém, teve um papel primordial aqui na nossa região do Seridó, né? Oi, pois não, pode falar. Não, e a gente precisa falar isso, né? Porque talvez o programa não pegue aqui, ou não seja tão falado, ou para quem não vive tão diariamente a educação física escolar, né? A gente convive com o esporte, mas eu vou ser sincero, o Mais Educação tinha passado por mim, né? Eu não vivi isso. Mas é muito importante a gente destacar programas que dão certo em determinadas regiões, porque o nosso país é um país continental, então talvez o programa que dê certo no Nordeste, ele vai ter que ser modulado de forma diferente para o Centro-Oeste, para o Sul, ou seja, independente disso, né? Agora, é isso, é testar, validar, deu certo, continua, faz os ajustes, não deu certo, para tudo, refaz e testa de novo. Uhum. E agora, retomando a sua pergunta, com relação à relação de outras disciplinas com a educação física, é primordial. Nós como professores, se nós não temos condições digamos assim, de tentar abordar a geografia dentro da educação física, a matemática dentro da educação física, nós temos vários outros colegas que estão aí para auxiliar, que estão ali para poder nos orientar e dar um apoio para a gente trabalhar isso, né? Eu costumo dizer e costumo mostrar isso quando a gente está querendo ganhar espaço dentro da escola, que não é nem o pessoal cai questões de educação física. Então é importante que a gente, né, cada vez mais estimule a questão da aula teórica de educação física, não somente a aula prática, mas a aula teórica de educação física, dizendo e mostrando para o nosso aluno o porquê que ele está fazendo aquela atividade. Né? Por que ele está fazendo? Porque é necessário que ele faça, por exemplo, abdominais. Né? Ele tem que entender, né, que aquela atividade que está sendo, aquele alongamento que está sendo feito no início da atividade é uma preparação dele com o corpo dele para desenvolver uma atividade mais intensa, né, a ser realizada. Enfim, a gente tem que sempre aliar essa questão da aula teórica à aula prática
e relacionar as outras disciplinas, porque relacionando a outras disciplinas, além da gente poder marcar território na educação física, nós vamos cada vez mais ganhar espaço, né, com relação à educação física na escola. Porque a gente tem que sair, nós temos que sair, quando eu digo nós, eu me refiro aos professores de forma mais tradicional, nós temos que sair da zona de conforto de chegar numa quadra e separar time de vermelho para um lado e time de azul para o outro, né? A gente tem que, os professores tradicionais têm que ver, têm que sentir, têm que conversar, têm que procurar novas formas, novos meios de se atualizar para poder a educação física ganhar um maior espaço. A nossa principal dificuldade com relação a ganhar espaço na educação física aqui na nossa cidade, na nossa região, foi essa questão que ficou impregnada em diretores, em supervisores pedagógicos, que a educação física é só jogar bola. Mas a grande culpa disso foi até mesmo por conta de profissionais que se acomodaram diante da sua profissão e acabou fazendo com que deixasse que a educação física virasse um pouco da rotina, né? Sendo essa questão, digamos assim, mais que possa ser que agrada até mesmo a uma parcela de alunos, mas não vai agradar aos nossos diretores, não vai agradar a supervisão pedagógica, e nós não vamos ganhar espaço para a implementação de outras atividades. Eu acho que esse é um dos grandes paradigmas, aí eu acho que até pós-pandêmico. Eu espero que a pandemia pelo menos ajude a gente nesse aspecto, né? Mas infelizmente mesmo a gente ainda precisa quebrar esse paradigma que é só jogar bola, que é só o quarteto fantástico, o famoso quarteto fantástico, basquete, vôlei, futebol e handball, enfim. A gente precisa tentar mudar um pouquinho mais esse cenário aí. Mas eu acho que é isso, é um trabalho de formiguinha, um trabalho que a gente precisa verbalizar constantemente, né, as ações, né, que a gente faz. Então, o pessoal da educação física escolar tem que estar sempre postando sobre a educação física escolar, precisa usar talvez as mídias digitais aí, porque com certeza a gente tem um poder muito forte. Aí, como você começou, né? Você escolheu essa profissão porque você se espelhou no professor, né? Eu achei muito bonito você lembrando o nome deles, né? Em vida, alguns já se foram, mas isso é um carinho, uma paixão aí, né? Então isso é muito tocante e muito bonito, viu, Léo? Léo, vamos aqui responder o Emanuel aqui, o grande Emanuel Medeiros aqui. Forte abraço. Ele está perguntando, Léo, ele está perguntando duas coisinhas. Léo, comenta sobre a lei que tramitou na Câmara Legislativa da cidade sobre a educação física com profissionais nos anos iniciais. Certo, agora. Que refletiu na rede municipal. Conta um pouquinho essa história, depois a gente vê aí. Essa história aí que o Emanuel citou, aqui na Câmara Municipal de Caicó, passou uma lei onde os vereadores votaram e aprovaram a questão na grade curricular, ou melhor, na grade de horário, na grade de horário na educação infantil no nosso município, eram para ter pelo menos 3 aulas de educação física por semana. 3 aulas na grade de horário. E a obrigatoriedade do profissional da educação física, do professor, nessas aulas, desde a educação infantil, né, colocando o professor na educação infantil e no ensino fundamental. Né, no ensino fundamental. Essa lei, ela transcorreu, ela passou pela Câmara, foi encaminhada para o prefeito não sancionou e acabou sendo promulgada pela Câmara. Enfim, a lei existe, a lei está lá. Ela só não foi colocada em prática, né? Os órgãos de fiscalizadores do nosso município foram provocados com relação a essa lei,
mas infelizmente por um motivo ou por outro não viram. Eles disseram que estavam em discordância do que rege a LDB, né? Que a nossa LDB ela não diz da obrigatoriedade do professor de educação física, né? E também não estabelece esse quantitativo de aulas. Enfim, é um entendimento, o promotor teve um entendimento e mandou arquivar, né, essa questão da lei. O que é que acontece? É que, infelizmente, não sei se é uma medida, digamos assim, para fazer média de alguns vereadores com a classe de professores de educação física, ou até mesmo se realmente poderia que isso acontecesse, mas de fato o que nós temos é que não deu em nada. É mais uma lei que nós temos no nosso município, que infelizmente não foi colocada em prática, porque o município, quando se deu conta, provavelmente viu que onerar a questão da folha de pagamento, teria que contratar mais professores, né? Não foi colocado em prática, e os órgãos fiscalizadores do nosso município, né, quando tomaram ciência do que estava acontecendo, deixou entender, em outras partes, deixou entender não, falou que a lei é inconstitucional. A lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores é inconstitucional, fazendo com que ela não tivesse força para ser executada. É uma pena, é uma pena. A gente não vai entrar aqui no mérito de leis, se uma lei, né, é maior que a outra, ou os vereadores, enfim. O que eu gostaria, né, é que realmente algumas cidades, alguns prefeitos, né, a gente vê tanto aí os nossos governantes indo tanto viajar para aprender isso, para aprender aquilo, né? Diz que vai aprender, né? A gente não vê depois na prática. Mas eu gostaria, porque existem tão boas práticas de educação espalhadas pelo mundo inteiro, ou mesmo que você consiga se debruçar, e que os governantes entendam uma coisa, né? Pode me corrigir à vontade, viu, Léo? Esporte, saúde e educação andam de mãos juntas. Não tem como separar. Sim. Não tem. Então, quando a gente está tratando de saúde, nós estamos falando de educação física nas escolas. Quando nós estamos falando de educação física, nós estamos falando de educação. Quando nós estamos dando possibilidade para as crianças participarem de treinamento, né, de equipes competitivas no contraturno, aumenta os custos? Sim, aumenta os custos, mas talvez aquela boa refeição que ela vai ter é só lá na escola. Talvez aquele bom momento, aqueles melhores amigos vão estar naquele momento lá. E tudo isso propiciado pelo esporte, aliado com a educação. Então, quer dizer, é muito importante que esses três setores aí, sejam eles secretários, né, sejam eles secretários municipais ou estaduais, andam de mão dadas. Infelizmente, a gente não vê. Com raras exceções, poucos lugares, poucos estados, essas três pastas andam de mão dadas. Desculpa aqui o meu até singelo desabafo aqui, né, nesse momento, porque a gente vê que você tem uma paixão, você vê que a cidade aí realmente respira a educação física escolar, mas, infelizmente, a gente se esbarra por isso, por algum promotor, por alguma lei, né? Enfim, é uma questão aí complicada, né? Léo, pode falar. Oi, tô ouvindo. Pode completar aqui, ou você pode puxar minha orelha, fique à vontade, o programa é seu, meu amigo, aqui, ó. A Sônia dando risada aqui, né? Pô, existe a lei, mas não é cumprida. Muito bem, a Nath Moreira aqui, João Cecília aí conosco. Muito bom. Léo, me conta uma coisa. Na sua opinião, quais são as principais habilidades ou competências aí que o profissional de educação física escolar ele precisa ter nos dias de hoje, Léo, para ter sucesso? Eu acredito que a principal habilidade que o profissional de educação física que ele tem que ser dinâmico. É o dinamismo. Ele tem que ser dinâmico, ele tem que saber, lidar, trabalhar. Quando tem muito material a ser trabalhado, quando tem aquele, digamos assim, um farto material, como também tem que saber trabalhar quando não tem aquele material. Que
cada escola, e aí também acredito que não é diferente, algumas vão se sobressair em relação às outras. E a gente tem que ter esse dinamismo, tem que ter essa sensibilidade social, né? Que fazendo com que a gente possa ter uma melhor desenvoltura nas nossas aulas. Mandar um abraço aí que está entrando agora aqui na nossa live, o prefeito aqui da nossa cidade, Batata, né? A gente acabou de falar aí da questão das aulas de educação física, talvez eu não sei se ele tem conhecimento, não foi implantada, né? Era até interessante que ele estivesse mais um pouco mais cedo para poder ouvir o que nós falamos da lei, né? E da importância que tem o professor de educação física diante desse momento que nós estamos vivendo, né? E da importância também da questão do profissional de educação física nos anos iniciais da educação do ensino fundamental, como também da educação infantil. Léo, só fazer um corte aqui, avisar o prefeito Batata, como todos os outros que estão assistindo essa live, vai estar no nosso GTV do @Cucabeta, tá? E a gente também aqui do Cucabeta fica à vontade aí da prefeitura para a gente trocar ideias, para a gente poder ter a Cuca aberta, para que a gente possa cada vez mais avançar aí na questão da educação física escolar aí no município, tá ok? Vamos lá, Léo. Ok. Vamos lá, estou à disposição aí para responder mais alguma. Então é o dinamismo, né, Léo? Dinamismo. Rapaz, você está falando uma coisa, eu já dou esses delay aqui que a cabeça explode, rapaz. Eu fico aqui, eu anoto aqui no meu caderno, aqui, esse é o meu terceiro caderno da pandemia, Léo. Eu fico doido aqui, de vez em quando você fala as coisas. Os convidados essa semana estão me deixando com a cabeça doida aqui, rapaz. Explode a cabeça de ideia. Ô, Léo, me tira uma dúvida aí. Tem algum jogo, alguma atividade aí que é aí da região especificamente, assim, que você acha que talvez aqui a gente não conheça, ou a grande família aqui do Cucabeta não conheça? Tem algum jogo assim específico aí da cidade? Não. Aqui nós temos, como na maioria do nosso estado, a principal modalidade esportiva é o futsal, né? Temos o futebol também, né? E temos o voleibol também no nosso município, mas o voleibol já é, digamos assim, já está um pouco em decadência, né? Os profissionais que trabalham com essa modalidade esportiva aqui, né? Enfim, é mais essas modalidades que você falou aí tradicional. Agora já meteu a vaquejada aqui, ó. A vaquejada, exato. Não, muito bom, muito bom. Temos a peteca, meu amigo Leonardo. Legal. Isso, olha aí. Mas é verdade. Só em uma consideração, Marcelo. O prefeito Batata aí, quando ele era vereador, ele instituiu, no dia do aniversário da cidade de Caicó, 16 de dezembro, é um dia único onde reúne todas as modalidades esportivas, todo mundo que trabalha com esporte aqui na cidade de Caicó, ele tem um dia de competição, né? Tem um dia de competição. Todos os equipamentos públicos do município, eles são utilizados para a prática de esporte, seja o xadrez, o ciclismo, o jogo de dama, futsal, enfim. É um dia intenso de atividades, né? Que no dia 16 de dezembro é desempenhada aqui no nosso município. Ô, Léo, vou te perguntar, porque assim, a gente aqui do Cucabeta, a gente tem uma veia muito forte com o Paralímpico, a gente apoia o projeto do Inspara, que é um projeto de nado artístico adaptado. Segunda-feira fizemos uma live assim, sensacional com a Fernanda Micaelsen, lá de Porto Alegre, tem um trabalho muito legal com a Associação Esportiva Mais, de natação paralímpica. Segunda-feira nós vamos receber um atleta de bocha paralímpica. Como é que está aí na cidade, na região, no estado, no seu olhar, o desenvolvimento do esporte paralímpico aí, Léo? Olha só, tem um profissional aqui de educação física do nosso município, Emanuel, que está aí na live, pode até me ajudar, que agora falha a memória o nome dele.
ele também é proprietário, Emanuel é proprietário daquela academia lá no Samanaú, no bairro Samanaú e funcionário público do município. Ele vem dando uma grande contribuição, Marcelo, aqui em Caicó, em virtude, ele tem a facilidade de identificar, né, alunos jovens que tenham potencial, que por algum motivo tem alguma limitação, né, algum tipo de deficiência. E ele já conseguiu até mesmo com que, através de informações, através da disputa de outros campeonatos, com que esses jovens da nossa cidade atingissem índices, né, fazendo com que esse pessoal passasse a receber o Bolsa Atleta. Né? Isso é fruto desse profissional aqui da cidade de Caicó. Ele tem um olhar diferenciado para a captação de jovens talentos nessa área, né? E ele consegue aprimorar, né? Ele vem conseguindo aprimorar o desenvolvimento desses atletas, fazendo com que, né, esses atletas eles podem desenvolver um melhor trabalho em virtude que aqui a cidade, de certa forma, tem ainda suas limitações, né? E quando um atleta acaba recebendo uma bolsa, uma ajuda, já é alguma coisa para ele se manter ali no esporte. Temos até isso, acho que o prefeito pode até me ajudar se ele ainda estiver por aí. Temos o atleta Aristóteles, que é uma revelação aqui no atletismo da nossa cidade, que também foi um dos atletas que foi capitaneado pelo Saulo Azevedo. Isso mesmo, prefeito. Saulo Azevedo vem fazendo esse papel fundamental, muito bonito, aqui na cidade de Caicó, sempre revelando atletas e colocando eles em outro patamar já mais visto aqui na nossa cidade, né? Que era justamente alguém que conseguia o Bolsa Atleta. Parabéns à cidade, parabéns especial Saulo Azevedo aqui, ó. Fica todo o nosso agradecimento. A gente fica muito feliz de poder escutar isso, né? Porque o esporte paralímpico, ele transforma, como o esporte convencional, mas ele transforma a vida e dá outro olhar do cidadão e a questão da inclusão social também, que é extremamente importante no nosso país. Então, parabéns aí a todos os envolvidos aí, todos que dão essa força para o esporte paralímpico. Fica aqui o nosso forte abraço do Cuca Beta, galera. Ô, Léo, você acredita que passando a pandemia aí, a gente vai ter uma educação física, né, escolar mais fortalecida depois desse momento? Sim, acredito que sim, né? Não só com relação à educação física, mas assim, eu acho que de maneira geral, nós amadurecemos muito, né? Nós melhoramos muito como ser humano. E entrando nessa questão da educação física, ela vai ter um papel primordial com relação a esse período pós-pandemia. Né? Porque, como nós sabemos, o profissional da educação física, ele através dos seus ensinamentos, ele pode, né, fazer com que seus alunos desenvolvam aptidões físicas, né, fazendo com que o corpo daquele aluno se torne mais saudável. Né, que no momento que ele adquirir qualquer tipo de doença, o corpo dele passa a ser mais resistente. E a educação física, os profissionais de educação física têm esse papel, né, fundamental, têm esse papel primordial, fazendo com que os nossos alunos, os nossos jovens, a nossa população, de forma geral, ela possa ficar com uma maior, digamos assim, imunidade, né, a essas comorbidades que o sedentarismo nos proporciona, né? Muito bom. Eu também acredito nisso que você falou. Eu acho que a gente não pode deixar passar o momento, né? A gente tem que chamar atenção para a sociedade, esse período que a gente ficou recluso, né? Alguns ainda estão, a importância, o principal motivo, né? E a gente tem uma qualidade de vida, né? Uma saúde. Tem um amigo meu que brinca aqui, ele gostaria de ver mais academias e menos farmácias nas ruas, né? Então, eu acho que é um pouco por aí.
para a gente poder estar levando cada vez mais o esporte para todos, e a gente aumentar a penetração do esporte, desde o jovem até o idoso, enfim, aumentar a penetração, isso é muito importante aí. O prefeito Batata aqui está falando, estamos construindo a primeira pista de atletismo da história de Caiacó. É uma das pouquíssimas do Rio Grande do Norte. Que bom, prefeito. Vamos encher de jovens e crianças aí, prefeito. Vamos encher aí, né? Se for depois da pandemia aí, nos avise que lógico que eu vou querer dar um abraço aqui no Léo, conhecer a cidade aí, e sempre bom ir para o Rio Grande do Norte, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Sempre muito bom ir aí para o estado, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente vai ter o maior prazer de poder estar conhecendo isso aí, hein, prefeito? Pode nos avisar aqui, com @cucabeca, tá? Mas vamos encher de gente aí, prefeito. Vamos encher de jovem, de atleta, de professores de educação física, gestão eficiente e moderna para ter um sucesso aí, um case de sucesso e a gente poder passar isso para o Brasil inteiro, hein, prefeito? Estamos aí junto. Léo, me fala uma coisa. Assim, eu queria que você mandasse agora uma mensagem aí, já a gente já está caminhando para o final. Infelizmente, passou voando essa hora. Verdade. Coisa. Eu queria que você mandasse uma mensagem. A gente sempre gosta de terminar o programa de uma forma bem, né, descontraída, bem alegre. Você viu na última sexta-feira, na segunda, hoje também essa hora aqui. É isso, um bate-papo leve, falando de coisas sérias sobre esporte. Assim a gente acredita aqui no Cuca Aberta. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que nos assistiu, ou que ainda vai assistir daqui a pouquinho para o IGTV e semana que vem no nosso canal do YouTube. Marcelo, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, da gente bater esse papo, né, e falar um pouquinho da realidade da educação física escolar do nosso município, passando um pouquinho do que acontece por aqui para vocês aí. E minha mensagem é a seguinte, é de força, né, de fé, de foco, né, voltado principalmente aos atletas que estão no início de sua carreira, né. Eu, particularmente, no início dessa pandemia, eu passei a desenvolver aqui, através das minhas redes sociais, que eu denominava de papo de boleiro, que todas as terças-feiras nós desenvolvia lives, né. Cara, eu vi, adorei essa Viu? parte, sensacional. Enfim, eu vou retomar, né, vou esperar mais um pouco mais de tempo e vou retomar esse projeto, onde também eu fiz um resgate, Marcelo, junto com ex-atletas profissionais que atuaram aqui na cidade de Caicó, né, que não só que profissionais, mas também amadores que atuaram aqui no nosso município, que você precisava ver a satisfação de pessoas, não sei se o prefeito ainda está aí, de pessoas como o Arlindo, né? O Arlindo que nos recebeu na sua casa para falar de como é que ele jogava aqui em Caicó na década de 70, como era o esporte na década de 70 e 80, como o meu tio Chico Magro, né, também, que atuou de forma amadora e atuou no ano de 78, pelo Corinthians de Caicó, que é o clube aqui da nossa cidade, né? E passando também pelo atleta, o jovem lateral esquerdo, Bruno Fernandes, que é um jovem de 18 anos que está iniciando a sua carreira profissional como jogador de futebol, né? Então a mensagem que eu deixo é que é de força, de fé, de foco, que nunca desista dos seus objetivos, porque a oportunidade ela é dada, a oportunidade ela vai passar. Resta saber se a gente vai estar preparado ou não para pegar e agarrar a oportunidade que vai ser dada, certo? E é por isso que eu digo, eu falo, eu converso, vez ou outra eu converso com esse atleta que ele estava um pouco, digamos assim, para baixo pelo fato de ser difícil essa questão de profissionalização no futebol, principalmente aqui na nossa região, que desde o ano de 2016 nós não temos um clube de futebol disputando o campeonato estadual e tendo que correr para outros municípios para poder, né, se profissionalizar. E, enfim, deixa essa mensagem que sempre busque seus objetivos com
força, foco, fé e ter perseverança sempre, porque um dia a oportunidade ela há de chegar. Sensacional, Léo. Eu só tenho que agradecer a você, a todos que assistiram essa live. Foi um show. A cabeça explodiu aqui com cabeta total. Com certeza nós vamos retomar esse papo de boleiro em breve. Galera, um forte abraço. Até sexta-feira. @cucabeta.